Oi, gente, que bom estar mais uma vez com vocês. Eu sei que muitos devem estar pensando, mas ela se despediu semana passada, falou que não ia continuar com o Vem Segue-me. E realmente essa era a minha intenção. Era a minha intenção porque minha vida estava super, ainda está, super atribulada, muito tumultuada com tantas coisas que eu tenho. Mas muitas coisas me fizeram repensar. Primeiro, recebi muitas mensagens e eu gostaria de agradecer a todos vocês que me escreveram. Eu recebi mensagens de dicas de como organizar melhor o meu tempo. Eu recebi mensagens de pessoas que disseram assim o quanto eu tinha ajudado com os meus vídeos. Minha irmã, a Rose, me passou mais ou menos 15 mensagens de pessoas diferentes. Uma delas, a pessoa dizia: eu me acostumei a todos os dias abrir a tela do computador e com a minha família escutar os seus vídeos, e aí começamos a nossa discussão sobre o Vem Segue-me. Foram amigos da missão, foram pessoas conhecidas, pessoas que eu só conheço na net, e isso me fez repensar, porque quando eu tomei a decisão de não vou fazer mais os vídeos, quem faz vídeo sabe que consome muito tempo. E às vezes você grava, fica baixo, não fica bom. Às vezes é a luz, às vezes eu não edito os meus vídeos, então você fala algo errado, eu gravo tudo outra vez. Então, diante da dificuldade do tempo mesmo, eu fui no analítico, no YouTube, tem você consegue ver, visualizar a sua estatística de vídeo. E quando eu visualizei, me dava um histórico que, em média, as pessoas passam 8 minutos no meu vídeo. Então eu pensei, poxa vida, tanto trabalho e as pessoas não chegam até o final do vídeo. Então me veio aquela sensação, eu estou tão ocupada, tem tanta gente fazendo Vem Segue-me, talvez seja por isso, então é melhor eu parar, descontinuo, faço outras coisas. Mas aí quando eu comecei a receber tantas mensagens, inclusive no domingo eu estive em uma ala e veio uma pessoa que eu não conheço e veio me agradecer pelos vídeos, então isso me fez repensar que talvez muitas das pessoas que assistam meu vídeo não estão inscritas no canal, por isso não podiam enviar uma mensagem por lá. Que muitos, né, que assistem o vídeo, eu estava esquecendo daqueles que assistem, pensando numa estatística de que o vídeo não estava surtindo o efeito que eu gostaria. Então eu decidi repensar e voltar. E voltar por vocês, voltar pelo que vocês me disseram, e eu espero que a gente possa continuar aí por um longo tempo. E essa semana e a semana passada nós vimos sobre José. Eu não tenho intenção aqui, né, de contar a história, até porque vocês já leram, já releram, todos conhecem essa história magnífica. E cada vez que eu leio a história de José, eu choro. E vou sempre chorar. E essa semana, lendo e chorando, que não podia ser diferente, eu fiquei pensando, eu choro por quê? Porque é uma história linda, é uma história que te emociona, porque o espírito te toca. Mas isso me fez pensar, né? Eu choro, eu não sei por que eu choro mais. Eu não sei se eu choro mais por Jacó, que perdeu seu filho amado, né, que foi dado como morto. Eu fico imaginando Jacó por tantos anos, sem notícia de José, né, sabe, recebendo a informação que ele havia morrido, viver com essa dor. Por outro lado, eu choro também porque eu fico pensando em José, com 17 anos, ser vendido como escravo. As tantas coisas que ele passou na vida, a gente viu, né, ao ler a trajetória dele. Ao ser escravo, estar num país diferente, numa cultura diferente, um idioma diferente do seu, longe do seu pai amado. Já tinha a mãe que tinha falecido no parto de Benjamim, agora longe do pai, longe da família que ele conheceu a vida inteira, do que ele havia conhecido, e os desafios que se apresentaram na sua vida. Então eu fico pensando que para José não foi nada fácil, né? Quando ele foi incriminado pela esposa de Potifar, quando ele foi jogado na prisão,
E depois, quando ele é esquecido na prisão, de como essa trajetória dele de superação e de ter o Senhor olhando por ele, sempre do lado dele, porque ele foi digno, porque ele foi obediente, porque ele era fiel, porque ele era bom. Então, eu fico pensando como foi a vida de José. Por outro lado, a gente fica pensando na vida dos seus 11 irmãos. Né? A gente vê algumas dessas escolhas desses irmãos dele, que não foram escolhas boas. A gente vê aqueles 10 irmãos que decidiram ali por vendê-lo como escravo e mentir para o pai. Como isso deve ter pesado cada dia. Eu fico pensando se eles conseguiam dormir. Ou se cada noite, quando eles colocavam a cabeça no travesseiro, eles não lembravam do que tinham feito. E do irmão Benjamim, né, que era ainda muito pequeno e que cresceu sem sequer desfrutar da companhia de José. Então, quando a gente olha essa história pelos múltiplos olhares, a gente tem essa sensação, né, de chorar. Então, eu não sei o que é um lamento mais. Se é para o Jacó, se é para os seus irmãos, se é para o José. Ou se é por mim. E talvez você sinta isso, talvez você chore nessa história por você. Porque você lembre de experiências na sua vida que se assemelham muito à história de José. Porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos injustiçados, ou perseguidos, ou talvez tenhamos magoado alguém. E sentimos o peso da dor na consciência. E sentimos esse arrependimento. Então pode ser que quando a gente lê essa história, seja também a nossa história. E é muito interessante como a história de José é uma metáfora da própria história do Salvador. Porque muito, muito, muito semelhante, a gente vê muitos traços na história de José e na história do Salvador. Primeiro a gente tem Jacó que amava o seu filho. Quando a gente vê o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, o Filho amado. A gente vê como Jacó amava tanto o seu filho, a túnica que ele deu para o seu filho. Ele não deu para os outros, ele deu para José. Então, quando a gente vai vendo como Cristo, ele também foi escravizado. E como ele também foi preso. De como ele também libertou a todos nós da nossa escravidão. De como ele representou a salvação. E como ele foi a salvação. E como José representa isso. Quando ele liberta os seus irmãos da fome. Quando ele liberta os seus irmãos e se torna a salvação deles, cumprindo aquele sonho. Os sonhos que ele havia tido no passado, que os seus irmãos se curvariam em relação a ele. E eu fiquei pensando também essa relação de amor e ódio. Como o amor e ódio ele vai estar presente na nossa vida. O que leva alguém a odiar o outro? Quando a gente vê a história de José, o que levou os irmãos dele a odiar José? Era o amor do pai? Que eles sentiam que era imenso, que era maior que todos? Era a túnica que o pai deu para ele e não deu para os outros? Era porque José era obediente e estava sempre ali recriminando o que os irmãos faziam de errado? Esse ódio que é alimentado, e que muitas vezes ele não começa de uma hora para outra. Ele começa gradativamente, pouco a pouco. E o ódio é sempre alimentado por Satanás. Tem esse espírito da discórdia que vai plantar, lá no coração dos homens esse sentimento de inveja, esse sentimento de vingança, esse sentimento de indiferença, de falta de amor. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida para que a gente não deixe que sementes de ódio sejam plantadas, porque elas crescem, elas germinam, elas se multiplicam. E a gente vê isso nos nossos dias. A gente às vezes está vendo notícias e a gente vê como esse ódio ou como esse desejo muitas vezes de poder leva os homens a fazerem coisas absurdas, coisas que a gente não pode imaginar.
Por outro lado, a gente fica pensando nessa contradição, nessa antítese, que é o amor, que é o contrário do ódio. O que leva alguém a ter um amor tão grande, um amor incondicional e a perdoar. A ter esse sentimento divino que vem de Deus, o nosso Pai Celestial, e do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí a gente se enche do Espírito Santo, que tem exatamente, que produz esses frutos de amor, de compaixão, de paz. Então, quando nós vemos a história de José, nós vemos essa metáfora, essa vida muito semelhante à vida do Salvador. O Salvador também foi odiado. Ele foi odiado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. Ele foi odiado por muita gente. As pessoas não suportavam escutá-lo dizer: eu sou o filho de Deus, eu sou um enviado. Como os irmãos de José também não suportaram. Não suportaram saber que ele era especial, que ele era escolhido. Então, que a gente possa realmente ter muito cuidado. E essa história é linda, porque a gente vê aí o decorrer dos anos, a gente chega nesse momento aí que a fome assola a terra. Olha só, isso já tinha passado mais de 20 anos, desde a prisão, né? E desde que José foi vendido como escravo. Porque ele foi vendido, ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Então imagina, né? Ele estava na prisão aí quando ele se apresentou ao faraó, ao todo-poderoso do Egito. Ele já tinha 30 anos. Já havia passado 7 anos das vacas gordas que eles armazenaram os alimentos. Então ele estava aí por volta dos 37 anos de idade. Já havia passado 20 anos. E é nesse momento que a fome assola a terra, que os seus irmãos vão para o Egito, né, aconselhado por seu pai, ou senão todos morreriam. E aí a gente vê essa história linda desse reencontro, porque os irmãos não reconheceram José, mas José os reconheceu. É muito parecido com o próprio Salvador. Em quantas situações as pessoas não reconheceram, mas ele sabia quem eram elas. E aí a gente vai ver essa história linda, magnífica, onde José vai testar os seus irmãos, onde ele vai ver até que ponto seus irmãos realmente se arrependeram. Então a gente já conhece, né, toda essa história, quando os irmãos contam que tem um irmão mais novo, que o outro morreu, e é através dos irmãos que ele fica sabendo da sua família. Quando ele pede, né, para que tragam um irmão mais novo, ele deixa Simeão preso, como garantia de que os irmãos vão voltar. De como os irmãos voltam e o pai fica atemorizado, chora, porque ele diz: por que é que vocês disseram que agora tinha um irmão mais novo, que é Benjamim? Eu já fiquei sem José, agora vocês vão me matar também se levarem a Benjamim. Como a gente observa também as atitudes dos irmãos, de como esse arrependimento também chega para os irmãos, né? Mesmo aqueles que cometeram atos tão atrozes durante a sua vida, tão difíceis da gente entender, a gente vai ver como eles se arrependem, de como eles, né, a gente vê como Rubem coloca como garantia os seus filhos, né, e diz: olha, se eu não trouxer Benjamim de volta, pode matar os meus filhos, né, como garantia. De como Judá também se apresenta aí nessa história, né, para intervir, para dizer ao pai: não, nós precisamos voltar para buscar alimentos, ou vamos todos perecer. Né? E é linda essa história, porque a gente vê todo o tempo como José ele testa os irmãos, como intérpretes estão aí interpretando a língua, né? Mas na verdade José já conhecia o idioma deles, ele entendia tudo a todo tempo. Que experiência magnífica deve ter sido para José saber o que aconteceu, detalhes dessa história 20 anos depois, coisas que ele não sabia, né? Ver o seu irmão dizer: eu falei para vocês que não devíamos vendê-lo, né? E todo arrependimento ali. Ou quando finalmente ele pede para colocar a taça no saco de Benjamim, e que os irmãos, quando os guardas o perseguem, dizem que foi roubado uma taça, né? Depois de todo o banquete que havia sido servido para eles, e eles dizem: não, que nos mate, que mate aquela pessoa que encontrar a taça, nós não fizemos isso,
né? Como eles estão seguros da integridade deles e no final encontram a taça no saco de Benjamim. E como eles se desesperam, e aí nesse momento eles contam toda a história e diz: olha, não sabemos como isso aconteceu, mas nós não podemos. Fizemos isso ao nosso irmão no passado. E agora? E agora? Como é que nós vamos voltar para o nosso pai e dizer que Benjamim ficou aqui? Ele vai morrer também. E nesse momento José sabe detalhes sobre o seu pai. E é nesse momento que ele se apresenta e ele diz: eu sou José. Gente, tem tantos detalhes nessa história. São tantos detalhes que fica muito difícil da gente falar detalhe por detalhe. Mas de como ele observa os irmãos e vê que existiu esse arrependimento, que aquele sentimento de inveja já não existia. Inclusive pelo irmão menor, né, quando ele dá uma porção de alimento muito maior para o irmão menor. E ele observa o que os irmãos vão dizer. Ele observa como os irmãos estão dispostos a sacrificar a sua própria vida, mas que salve a Benjamim, por conta do seu pai, por conta da dor que provocou. Então essa é uma história que mostra o quanto arrependimento existe e de como a expiação de Cristo ela é real. E de como José, nesse momento, é aquele salvador para os irmãos. Não só o salvador da fome e do alimento, mas é o salvador espiritual. Ele é o libertador. E é aquele que concede o perdão, porque só o nosso Salvador concede o perdão. Então, quando eles voltam, né, e dizem para o pai: José ainda vive. Imagina a alegria de Jacó. E de como o faraó tem tão alta estima, de como ele se alegra pela família de José. Né? Quase 70 pessoas mudam para o Egito, eles recebem uma terra que se chama Terra de Gósen, onde eles vão poder crescer e multiplicar-se. E essa terra, o nome Gósen significa herança. Então olha que simbologia linda, porque tudo que nós estamos aqui na terra, passando a nossa vida na terra, é uma história de quê? É uma história de arrependimento, é uma história de perdão, é uma história de amor, uma história de imperfeições, uma história de ódio muitas vezes. Então, mas o Senhor nos promete que se nós nos arrependermos, nós herdaremos tudo e nós teremos uma herança no reino celestial. Os irmãos de José receberam uma herança. Essa herança, né, simbólica aí, a terra de Gósen. Então essa história é uma simbologia perfeita da história do nosso Salvador Jesus Cristo, do amor incondicional dele. Então a gente fica pensando, se José conseguiu amar os seus irmãos de tal maneira, quanto mais o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo não vai nos amar. Então, se cometemos erros, vamos nos arrepender. E o arrependimento cura. O arrependimento nos dá salvação. Se estamos ofendidos por alguém que nos magoou, é tempo de tirar esse sentimento. É tempo de tirar esse sentimento. Enquanto eu pensava no que falar nesse vídeo, eu lembrei de uma amiga muito especial que eu tive. E por um período da minha vida, ela foi minha melhor amiga. Era uma amiga de trabalho, ela não era membro da igreja, eu mandei os missionários na casa dela, eu dei livro de Mormon, ela esteve presente em momentos especiais da minha vida, como o batismo da minha filha. Era uma pessoa que me ligava quase todos os dias e eu também ligava para ela. Eu tinha como parte da família. Mas com o passar do tempo, à medida que eu comecei a estudar mais, fazer pós-graduações, que eu comecei a passar em concursos, que eu comecei a progredir, eu percebi que ela mudou comigo. Eu não sabia explicar exatamente o que acontecia. Eu não sabia explicar, porque ela era alguém bem-sucedida. Ela tinha herdado muitos bens. Herdou bens do irmão, herdou bens do pai, tinha casa na praia, tinha casa na cidade, tinha casa no interior. Ela era alguém bem-sucedida. Mas, por algum motivo, ela nunca acreditou nela. Então, ela não levou avante os projetos pessoais que ela tinha. Ela era alguém muito inteligente, podia dar aula em qualquer universidade.
Ela podia dar qualquer palestra, mas ela não acreditava nela. E eu, que sabia muito menos que ela, eu tinha coragem, então eu fui estudar, eu tirava minhas dúvidas, eu aprendia, eu fazia cursos, então me tornei professora universitária, eu fui fazer doutorado, eu escrevi livros. E eu percebia que existia em relação a mim um sentimento de inveja que eu não sabia explicar. Ai, é difícil, né, gente? E aí o que aconteceu? Eu perdi muitas coisas por conta dessa minha amiga. Eu perdi emprego, eu perdi algumas coisas que eu considerava importante na ocasião. E eu fiquei muito chateada com ela, muito chateada com ela. Mas eu sempre procurava lembrar da amiga que ela foi e não do que ela havia se tornado. Bom, passaram-se os anos, né? Eu nunca deixei de falar com ela, nunca deixei de cumprimentá-la. Trabalhamos juntas depois disso, porta a porta, né? Ela mal falava comigo, mas eu sempre falei com ela. Eu lembro quando a minha filha cresceu e estava indo para a missão, eu convidei ela para a despedida da minha filha, mas ela não foi. E depois ela se aposentou. Aí uns dias antes da minha filha ir para a missão, eu estava passeando no shopping e eu a vejo de costas em uma lanchonete. A Larissa não viu. Eu pensei, na minha mente viu aquele homem natural. Passa reto, né? Não fala com ela. Não tem mais importância. Não significa nada para você. E eu fui passando. Mas na mesma hora veio aquele sentimento. Como assim? Fala com ela. Faz tempo que você não a vê. E foi o que eu fiz. Então, de repente, eu me vi chamando o nome da minha amiga, Fulana. E ela se virou surpresa. E aí, quando ela viu Larissa, que ela sempre amou tanto, as duas ficaram abraçadas por um longo tempo. E eu fiquei do lado, presenciando a cena. Passou como um filme na minha cabeça, do tempo que nós somos muito amigas. E ela abraçava a Larissa, disse que não pôde ir para a despedida, disse para a Larissa o quanto amava ela, disse que tinha certeza que a missão dela seria maravilhosa, que ficou muito feliz, Larissa indo para Long Beach, na Califórnia. Ela dizia, você tem ideia do que é esse lugar, Larissa? E elas ficaram um tempão animadamente conversando e eu só observando. Depois nos despedimos e eu senti aquele peso, porque por um momento, eu pude esquecer as coisas que ela havia feito e tirar toda a mágoa que eu tinha no meu coração. Muito bem, passou o tempo e alguns meses depois, era meu aniversário e eu recebo a notícia que ela tinha falecido. Aquele dia no shopping foi o último dia que eu vi a minha amiga. E eu fiquei muito agradecida, porque eu ouvi o Espírito Santo quando me disse, fala com ela. Esquece isso. Porque aquela foi a última vez que eu a vi nessa vida. E foi muito bom. Foi muito bom porque eu tirei esse sentimento do meu coração. Hoje, quando eu falo dela, não é uma história de mágoa, mas é uma história de amor. É uma história de amor. Ela estava lutando com as deficiências dela, com as debilidades dela, com um sentimento de incapacidade que ela tinha, quando na verdade ela era extremamente capaz. Então, muitas vezes, gente, eu estou contando essa história porque muitas vezes a gente vai se sentir assim. Às vezes a gente vai dizer, poxa vida, vai se sentir injustiçado, ou eu não merecia passar por isso. As pessoas falham e falham todo o tempo. Nós falhamos todo o tempo. Mas graças a um Redentor que nos ama, as histórias de perdões estão aí espalhadas, para que a gente possa aprender com elas. A história de José é magnífica. Eu falei para vocês, eu não consigo parar de chorar na história de José, porque é a história da nossa própria vida e é a representação da história do nosso Salvador, de tudo que ele passou. É a história das injustiças e das mazelas do mundo.
não é? Essa história de ódio. Quando a gente vê o que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, as cenas que a gente vê de pais se despedindo de filhos, de famílias inteiras morrendo, é preciso muito amor para poder perdoar o seu agressor. Talvez essas pessoas vão passar uma vida inteira para entender o que aconteceu, Mas nós estamos aqui na Terra para adquirir experiência, para aprender essas experiências. Nem José foi poupado, mas uma garantia nós podemos ter é que o nosso Pai Celestial não nos abandonará, nem o seu Filho Jesus Cristo, se nós formos fiéis, se nós fizermos o que precisamos fazer, se formos obedientes como foi José, se formos obedientes como foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. Gente, uma boa semana. Desculpa aí pelas lágrimas, mas que o Senhor nos abençoe nos nossos desafios, nas nossas histórias de amor e perdão.